E aí, continuando, né? O estudo, hoje nós estamos no estudo 11 de Coríntios. Para falar a verdade, eu nem imaginei que ia render tanto. Eu até achei que a carta aos Coríntios, a segunda, a gente ia fazer rapidinho, tipo 3, 4 capítulos, né? Mano do céu, como tem coisa legal lá. Então, para quem não viu o estudo 10, volta lá, porque tudo em sequência, né? E Paulo continua falando do mesmo tema. Então, vamos pegar hoje, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e 6. E é muito louco, porque ele fala o seguinte, a primeira perguntinha lá tá assim, Paulo fala sobre o tabernáculo, a que ele se refere. Então, vamos explicar o que é tabernáculo. Essa palavra é muito usada no meio cristão, porque quando o povo estava no deserto, não tinha igreja. Então, o que Deus falou? Bom, agora vamos fazer. Então, era uma tenda. O tabernáculo, na verdade, era uma tenda e dizia que de onde Deus estava lá. Aí, depois, Salomão fez o templo, né? Que o filho do Davi, né? O rei Salomão construiu o templo. Foi o primeiro templo que diz que era onde Deus habitava. Tanto que no templo até hoje, acho que na Igreja Católica tem uma luzinha acesa, que quer dizer quando a luzinha é acesa, quer dizer que o Espírito Santo está lá. Nas igrejas evangélicas eu nunca vi isso, mas eu sei que na Igreja Católica tem. Porque no tabernáculo tinha a luz acesa, queria representar que era fogo, né? Queria representar que Deus estava lá. Então, o tabernáculo, como o povo estava caminhando, o tabernáculo era fácil de desmontar, porque era uma tenda, então eram as varetinhas, coisa. Então, quando se falar no tabernáculo, sempre vai lembrar que a primeira casa de Deus, tá? Que era, então, quando Paulo vai falar sobre tabernáculo aqui, é aonde Deus habita, tá? E aí depois, quando o povo chegou, aí Davi queria construir o templo, e Deus falou, você não vai construir o templo, porque você tem muito sangue nas mãos, porque Davi realmente ele era guerreiro, ele era um soldado, ele tinha os exércitos, falou, você tem as mãos sujas de sangue, então você não vai construir, quem vai construir é o seu filho Salomão. E eu sempre digo que mulher tem que usar joia. Nós podemos usar joia. Não me batam os homens que estiverem assistindo isso lá no YouTube. Sabe por quê? O primeiro templo que Salomão construiu para Deus era todo cheio de ouro e pedras preciosas. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, então nós temos que usar. Uai, batonzinho, brinco, ouro, pedras preciosas. Teologia furada, mas tudo bem, tá valendo. Então vamos lá, voltando ao papo sério, Paulo fala sobre o tabernáculo e aqui ele se refere. O texto diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, aqui ele fala, se refere ao tabernáculo, é o quê? É o próprio corpo. Então, ele está falando que a casa, vocês sabem que nós somos formados de 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo é a embalagem, a alma é o que dá mobilidade, dá vida à pessoa, e o espírito é o Espírito de Deus. Quando você morre, a alma e o espírito se fundem, tá? E o corpo vai pulsar. E aqui ele está falando que a casa terrestre, o tabernáculo carnal vai se desfazer, mas nós temos que saber que nós vamos habitar no celestial, que o corpo incorruptível nós vamos receber. Nós já estudamos nos outros estudos, inclusive no do Apocalipse está falando do novo corpo. Na aula passada nós falamos do novo corpo que nós vamos receber. Então, acho que não tem dúvida quanto a isso, tá bom? Então, quando Paulo fala sobre o tabernáculo, ele está se referindo ao próprio corpo, tá bom? A pergunta 2, qual é a esperança de Paulo? Gente, olha que legal esse texto. Aí eu quero só ver com vocês hoje, será que nós já chegamos nesse nível? Vamos chegar um dia. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Lembra que no estudo da semana passada ele estava com a maior depressão, falando que ele sabia passar por tudo, que ele sofreu muitas coisas e tinha que ter bom ânimo e não sei o quê. E aqui ele está falando. Sabemos por tudo que temos bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor.
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aí ele está falando com a igreja de Corinto mesmo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui fala do tribunal, tá? Então, o que ele está falando? Que ele tem bom ânimo, que ele está nesse corpo aqui, mas o que ele tem esperança é de mudar, de sair disso aqui e receber o corpo incorruptível e morar na presença do Senhor, tá? Então, a pergunta, a esperança de Paulo é deixar esse corpo e habitar com o Senhor, tá bom? Agora, esse texto, que é o verso 11 e 17, nós temos o Paulo tem um zelo para a igreja de Coríntios, né? Então fala, ele tem o zelo e ele termina esse trecho com uma observação grandiosa. Aqui zelo é diferente do português no espanhol. No português zelo é cuidado, no espanhol é ciúme. Então é bem diferente o sentido, tá? E isso eu fui descobrir casada com um argentino, em umas situações assim, né, que você descobre que as palavras são as mesmas e o sentido é outro, né? Mas então, aqui esse zelo que ele fala é o cuidado de Paulo fala com os coríntios. E ele fala um troço muito louco, e o mais legal é o verso 17, que é esse que nós vamos ter que decorar e pegar como nosso verso dessa semana, tá? Então vamos lá. Versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Daí ele está falando do trabalho dele. Não nos recomendamos novamente a nós outros, pelo contrário, damos-vos em sede de gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que glorificam a aparência, blá, blá, blá. Por quê? Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não estamos desse modo, porque Cristo ressuscitou. E agora vem o verso 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esse texto é muito usado separado. Aliás, nós vimos na penúltima aula uns textos que é tudo usado fora de contexto, tá? E esse aqui também. O que ele está falando aqui? Que quando você ainda não teve esse encontro com Cristo, não tem essa visão, você é preocupado só com as coisas daqui. A pessoa que já tem um encontro com Cristo e que tem uma visão de coisa além, você já não se preocupa mais tanto, porque quebrou sua unha e tá machucada e a unha saiu de cima, assim, da carninha, tá? Então, você não se preocupa tanto com essas coisas, porque você põe um esparadrapinho, sabe que vai sarar, mas o seu alvo são outras coisas, que é o que eu vou fazer em relação ao outro, qual é o meu papel aqui na Terra e o que Deus espera de mim. Então, é nesse contexto que ele vai falar. Então, se você é nova criatura, as coisas que te preocupavam já não vai se preocupar mais. Então, é assim, você não vai preocupar em ser milionário para ter uma big de uma casa, um avião parar na garagem, é ótimo, né? Mas vamos supor, né? Um avião, um helicóptero estacionado em cima da sua casa, você com milhões na conta do banco, você já não está mais preocupado com isso. E isso nós vemos até questão de maturidade. Por quê? O que era principal para mim hoje em dia, porque não o que era antigamente já não é mais hoje em dia. E essa história do Covid foi muito louco, porque nós descobrimos uma coisa, que nós temos roupa demais, sapato demais, bijuteria demais, né? Meu marido me deu um vestido, acho que foi no Natal, de festa, ele tá até com etiqueta, porque não teve festa. Acho que nem sei quando que foi, se foi no Natal. É ou não é? A gente não descobre que tem um monte de... Você tem coisa demais. E a gente vai ficando madura. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu conheço uma moça que o closet dela tem meia dúzia de cabide. Porque ela usa, quando acaba, ela joga fora e compra outra. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas vamos lá, né? De pegar e se desvencilhar das coisas. Então, é questão de maturidade. Então, se nós temos uma maturidade humana, nós temos que ter essa maturidade espiritual também. Então,
Se você está em Cristo, você é nova criatura, você tem uma outra visão. E as coisas as coisas antigas já passaram. E agora tudo se fez novo. Então, eu amo esse versículo, nós vamos ter que decorar para lembrar se alguma coisa, algum momento do seu dia, você se vê agarrado ao passado, alguma coisa que passou, choramingando, porque o passado foi assim. Lembra que quando você está em Cristo, tem novidade de vida. Tem novidade de vida. Então, o que nós temos para hoje? O que eu falo sempre para o meu marido. Aí hoje ele... Então, quinta-feira passada, vocês viram que ele me deu uma rosa aqui, né? Hoje ele me abraçou assim e falou umas coisas bonitinhas. Eu falei, filho, é o que você tem para hoje? Não, é o que você tem para sempre. Por resto, é isso aí que você vai ter que encarar, né? Então, o que nós temos para hoje? Vamos viver hoje em novidade de vida. Então, sabendo que o que era passado já passou. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus, tá bom? Aí, pergunta 4. Como ele descreve a reconciliação? Então, esse texto aqui são alguns versículos, mas vamos só lembrar o que é o papel de Cristo. O papel de Cristo nessa jogada toda é nos reconciliar com Deus. Ele é o único que é capaz de fazer isso, porque ele é o Filho, e ele é o único que é 100% homem, 100% a Deus. Então, essa história, todos os caminhos levam a Deus, é conversa. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, tá? Então, ele fala assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A nossa reconciliação veio através de Deus. Deus que idealizou isso e mandou Cristo para que seja o caminho da reconciliação. A saber, que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quer dizer, quando Deus elegeu Jesus Cristo para ser o nosso intermediário a ele não, ele parou de nos acusar das nossas transgressões, porque Jesus morreu na cruz para livrar, né? Nos limpar o canudinho, né? De sorte que somos embaixadores do nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio. Aí ele está falando dele. E isso eu falo da Kátia, da Cleide e da Ana, tá? Se coloque de forma, você é embaixador de Cristo, e aí, e em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Durante quantas vezes nós temos que nos reconciliar com Deus, né? Quantas vezes que você suja o canudinho e não consegue, ai meu Deus, agora a coisa ficou complicada, né? E aí o que você faz? Através de Cristo você consegue reerguer o caminho. Então, o que ele está falando? Quem fez a reconciliação, o plano da reconciliação, foi o próprio Deus através de Jesus Cristo. E nós temos que ser embaixadores dele, tá? Explique o verso 5, 21. Diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o trabalho de Jesus, tá? O papel de Jesus foi esse. Ele não reconheceu o pecado, ele viveu entre nós, ele era jovem, porque ele morreu com 33 anos e tinha a turma dele, andava no mundão com as pessoas, ele conseguiu se manter santo, se manter incontaminado, tá? Então, para quê? Para provar para nós que é possível através dele, tá? Então, ele não conheceu o pecado, mas ele foi para a cruz e pagou pelos nossos pecados para que a justiça de Deus seja feita em cima dele, não em cima de nós. E como você não vai ser cristão? Como tem gente que nega esse Cristo? É porque não acredita, né? Então, Jesus se colocou no nosso lugar para que ele possa interceder diretamente para Deus, tá? Pergunta 6. Qual é o papel apostólico mencionado aqui? Então, qual é a função de Paulo como apóstolo, tá? Então, ele fala que ele e nós, na qualidade de cooperadores com ele, que é com Cristo, também vos exortamos para que recebam a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quer dizer, é hoje. E eu só ouvi essa palavra na boca da minha mãe na Bíblia, sobremodo. Sobremodo é uma coisa assim que não se usa muito no português, né? Que nem sobremaneira. É uma coisa assim que eu vi minha mãe falando muito, né? Não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Então, qual é o trabalho apostólico, tá? Cooperadores com Cristo. E aí eu te digo, cooperador com Cristo. Cristo nos acusou? Não. Cristo nos julgou? Não. Cristo morreu por nós. Se você é cooperador de Cristo no trabalho com as pessoas, você vai ter que ser juiz,
ou você é cooperador de Cristo? Então, eu te digo uma coisa, tem Cristo e a concorrência, tá? A quem você está ajudando? A Cristo, que entendeu que é o intermediário entre o pecador e Deus, ou você é o papel de Satanás, que é o acusador e o julgador, se existe essa palavra? Bom, se você é junto com Satanás para julgar as pessoas. O que você está fazendo? Quem que você está ajudando nessa? Que Paulo está falando, nós temos que ser cooperadores com Cristo. E quem acusa, quem julga, não é Cristo, é Satanás. Então, o que nós estamos fazendo quando a gente ouve falar de uma pessoa? Nós vamos fazer o quê? Por pior que seja. Lembre-se que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, como que nós não precisamos morrer pelo pecado do outro, mas não vai julgar, né? Pergunta 7. Quais as características do ministério de Paulo? Pelo contrário, em tudo, recomendamos-nos a nós mesmos como ministro de Deus. E aqui ele fala, gente, olha, quais são as características dele? Paciência nas aflições, privações, angústia, açoite, prisão, tumulto, trabalho, vigília, jejum, pureza, saber, longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, palavra de verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Por honra e por desonra, por infâmia, boa fama, como enganadores, somos verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. E, contudo, eis que vivemos, como os castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Qual é a característica no ministério dele? Paciência, para passar por tudo isso. Quer ler de novo? Está lá. 2 Coríntios 6, 4 a 10. Todas essas características nós temos que ter que trabalhar com paciência. Fácil, né? Você ter paciência para esperar a panela de pressão cozinhar seu feijão. Mas eu quero ver você ter paciência quando você está preso. Quero você ter paciência quando você é injustiçado. Quero ver você ter paciência quando as pessoas não estão sendo boas com você. Difícil, né? Paciência em tudo. Qual a declaração que Paulo fala? Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ora, como justiça e retribuição, fala como a filhos. Dilatai-vos também vós, dilatai-vos em amor, tá? É o conselho que ele quer, a declaração que ele fala. Agora vem um texto, tá? Que é muito complicado e as pessoas entendem muito errado, então fazem questão de não entender. Que ele diz o seguinte, tá no 14 do capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre luz e trevas? Então, vamos lá. Primeiro, o que é julgo? Vamos lembrar lá. O gado, o que é o julgo? É aquele peso que o animal carrega nas costas. E aí isso quer dizer o quê? Você sabe que a pessoa, isso é a lei da colheita, tá? Você colhe aquilo que você plantou. Aqui está falando, eu vou usar a palavra injusto ou incrédulo, porque é a palavra que Paulo está usando. A pessoa que é incrédula e que é injusta, ela vai sofrer a consequência do que ela está fazendo, ok? Você vai se juntar com ele para sofrer o mesmo jugo dele? Então, a gente vê muito falar isso em casamento, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Temos um fato que aconteceu aqui, né, na nossa cidade, um fato muito triste de um casal que foi pego em pedofilia, e os dois estão presos, e, pelo jeito, vão até para o corredor da morte, é uma coisa muito triste. Porém, o que acontece? No princípio, era ele que fazia, e ela tirava foto e punha na Deep Web, é um negócio bem feio mesmo, tá? Então, o que acontece? Hoje, estão os dois presos. Então, eu pergunto, até que ponto você vai ficar junto com uma pessoa que você sabe que vai colher uma consequência pesada do que ele está fazendo? Até que ponto você está disposto? Aqui, veja bem, vai para o céu. Não estou falando que se você juntar com uma pessoa dessa, você vai para o inferno. Não é isso, não. Para que você vai se sujeitar a sofrer o castigo, não é castigo, a consequência
dos atos errados dele, por que você vai entrar nessa? Então, a gente fala isso muito para quem vai casar. E acha assim, é porque tem que casar só com crente, crente com crente, católico, católico, espírito com espírito. Gente, não é isso que eu estou falando. Isso a gente vê em muitas situações. Como você vai andar junto com uma pessoa que só faz coisa errada e você sabe que ela vai colher aquilo, você está afim de colher junto? Não estou falando de salvação. Você não vai perder sua salvação por isso, mas você está afim. É o caso de, vamos dar um exemplo, um cabeçudo vai e constrói, vamos dizer que o nosso marido é cabeçudo, construiu uma casa na beirada na encosta do morro, tá? E você está morando lá, você sabe que construir na encosta do morro não é certo, mas tudo bem, é isso que ele quer. Vai vir a chuva, vai cair a casa, vai cair a sua também. Ele perdeu tudo, você também, você está afim. Esse é um exemplo bem idiota para a gente falar uma coisa muito profunda. Você está afim de sofrer o jugo do outro, porque teoricamente você não tem. Aliás, você não tem que ter multidão de pecados para ser arrependido e pedido perdão, tá? Você tem que ter um e já zera. Tem um e zera, tá, vai assim. O que acontece? Você vai se unir, aqui usa muito para casamento, mas o negócio é muito mais sério, não é só casamento. Então, você sabe que a pessoa está caminhando para o buraco, você vai junto. Não quer dizer que você não vai estender a mão, não está disposto, mas você está afim de deixar respingar? A minha mãe dizia que amor respingue quem está próximo. Mas, gente, eu vou falar para vocês, castigo também, consequência também, tudo respingue quem está perto. Então, perto de quem que você anda? Ai, Kátia, mas esse seu discurso não está combinando com o que você falou no outro domingo, de andar com os pecadores e não sei o quê. Ok, você vai deixar se contaminar? Ai, Jesus andava. Você é Jesus que consegue andar com o povo e não se contaminar? Então, por isso que não existe regra, você tem que ter o bom senso, tá? Então, ele fala, o peso do jugo que o outro vai acarretar, você precisa ver se está disposto a carregar junto. Então, ele fala, vou ler o versículo de novo para você, né? Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Ok? Vamos lá. Pergunta 10. Qual o conselho nesse trecho e por quê? Continua. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Isso aí, quando está falando, Deus falando lá para Moisés, quando está lá no deserto, tá? Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Sereis vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tá? O que é que Paulo está falando? Procurar estar separado, não se contaminar. Uma coisa é você amar o pecador. Uma coisa é você deixar se contaminar por ele. Uma mentira falada várias vezes para de chocar e começa a virar uma verdade. Hello? Ok. Conhecendo essa premissa, como deve ser o nosso comportamento? É o último versículo, é o versículo 1 do capítulo 7, e ele diz o seguinte: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Já que nós sabemos tudo isso, qual é o nosso comportamento no dia a dia, tá? Eu posso conviver com uma pessoa? Posso. Vamos lembrar da história que eu sempre falo da caixa de tomate. Uma caixa de tomate bom, se você puser um tomate podre lá no meio, esse tomate podre vai apodrecer os outros tomates. Ou os tomates bons vão fazer o podre ficar bom de novo. Então, até que ponto você está convivendo, ou até que ponto você está sentando na mesa dos escarnecedores? Você está andando junto com pessoas que estão fazendo coisa errada e que vão sofrer uma consequência, você vai no pacote. Vamos lembrar nossa avó? Diga-me com quem andas e direi quem tu és. As vó falavam isso, gente, e é tão verdade. Sabe por quê? Agora a ciência descobriu que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Ok? Porque tudo isso vai influenciando. Então, é assim,
Veja bem, uma coisa que para você é um absurdo hoje, se você começar a ver muito e acostumar, para você já não é tão grave, porque você já está acostumado. Você quer ver? Um exemplo banal. Antigamente você via algumas cenas na televisão e você ficava chocado porque era violência demais. Hoje, todo filme tem um arrancando a cabeça do outro e para você já é normal, você acostumou com isso. Você acostumou com isso. Com o que nós estamos nos acostumando? Nós estamos trabalhando de maneira a amar o ímpio, a amar o pecador, mas nós estamos nos mantendo, conseguindo nos manter sem nos contaminar? Você tem que conviver, você tem que mostrar a luz de Cristo, você não pode ser julgador, tá? Você tem que ser intermediário. Aqui Paulo fala, emissário, cooperador junto com Cristo, ajudador de Cristo. Não ajudador do capeta, que a função dele é acusar, ele é o acusador das nossas almas. Entendeu? Então, qual é o papel que nós estamos tendo? Você tem que amar o próximo, amar o pecador, ser mensageiro de boa palavra, mas você não pode deixar se contaminar. É isso que Paulo fala nesse capítulo aqui, tá? E o outro versículo que nós temos que ficar, que é assim, que eu acho que é o chavão para nossa semana, é o quê? Que as coisas velhas já passaram, tá? As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Gente, eu acho esse versículo o máximo, o máximo. Porque é muito fácil a gente ficar se apegando no que passou e chorou, me engano. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura, tá? Então, aquelas coisas que você gostava de fazer, não vai fazer mais. Não deixa se contaminar. E vamos ver com quem que nós estamos andando, para não nos pormos em julgo desigual com ninguém. E não vamos ser juízes de ninguém, tá? Vamos fazer como Jesus. Jesus chegou ao ponto de morrer na cruz pelos pecadores, certo? Jesus morreu na cruz pelo Osama Bin Laden também. Jesus morreu na cruz pelo Lázaro. Ah, lembrei, o Lázaro. Sabia que Jesus morreu na cruz por ele também? Tá? Sabia que Jesus morreu na cruz pelo maníaco do parque, pela Suzanne Richthofen, pelo Cardasal Nardoni. Ele morreu na cruz por eles também. Tá? Então, quem somos nós para questionar quem é digno ou não de receber o amor de Cristo? Então, fale do amor de Cristo, mas não deixe se contaminar. É possível? É. Agora, se você achar que está muito difícil, que não vai dar, manda uma mensaginha de bom dia. Não precisa ir lá para dormir na casa dele, mas manda uma mensaginha de bom dia. Fala que Jesus te ama, eu também. Tem umas carinhas bonitinhas, assim. Então, nos mantermos incontaminados, tá? E o diabo é tão sutil, porque ele vai começar a colocar na sua cabeça que as coisas não são bem assim. Ah, mas isso não é bem assim. Então, eu vou te falar. Quando você chegar à conclusão que seguir o mandamento bíblico não é bem assim, eu tenho uma triste notícia para você. As bênçãos também não serão bem assim. Então, eu acho que essa é a palavra que a gente tem para hoje. E semana que vem, o estudo 12, tá? E assim, nós vamos indo. Quantos capítulos eu vou fazer? Não sei, porque eu vou fazendo devagar, e aí conforme vai dando, para não ficar muito longo, a gente vai tendo que parar. E não tem problema, e já vamos nos preparar para o próximo, que nós vamos começar a estudar a vida de Pedro, tá? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E fica isso na cabeça, tá? Fique isso. Alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é nova criatura hoje. Você é diferente de ontem, é diferente de quem você acordou hoje. Você já é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. As coisas boas velhas passaram, mas as coisas ruins também passaram. E eis que tudo se fez novo.